Ei! Tudo bem, povo lindo, povo amado? Tô voltando aqui para trazer um assunto muito importante para todos nós, principalmente nós que somos pais, para que possamos ficar um pouquinho mais atentos. E eu gostaria de falar sobre bullying. É algo muito delicado nas nossas vidas e ao mesmo tempo é muito real, é muito vivo e acontece muitas vezes com as nossas crianças. Bullying é uma palavra de origem inglesa que significa intimidação. O termo é uma derivação de bully, que por sua vez significa valentão. Bullying ficou conhecida, como formas de atitudes agressivas, sejam elas verbais ou físicas, que acontecem sem aparente razão ou motivação clara. Bullying é a antiga forma como chamávamos de zoação. Eu fui uma criança que sofreu bullying. E muitos dos meus amigos hoje, eles acham que isso não afetou meu comportamento de maneira alguma. Mas quando eu ia para a escola, eu ficava esperando o momento que fariam aquilo comigo. O bullying que aconteceu comigo não era físico, não era algo físico, mas era verbal. E eu ficava muito entristecida porque me chamavam de certas coisas por algumas características físicas que eu tinha e tenho ainda hoje, e me chamavam daquilo. E assim, a gota d'água para mim foi quando eu cheguei na escola e estávamos estudando tranquilamente, e no momento antes do recreio, quando o recreio acabou, eu lembro que eu subi para a sala e todos estavam me esperando. Era uma turma muito grande e todos estavam me esperando, e quando eu abri a porta, toda a sala me chamava daquele apelido. Graças a Deus eu tive amigos que me ajudaram muito nessa época e serviram de suporte, mas muitas crianças não conseguem ter amigos, são crianças mais fechadas, mais tímidas, e muitas vezes o próprio bullying, ele causa isso. Então nós que somos pais, nós precisamos ficar atentos. Graças a Deus eu não cresci com traumas, não cresci com grandes dificuldades comportamentais, mas existem crianças que sofrem com isso e que crescem levando essas feridas. Então nós, pais, precisamos ficar atentos. Quando o seu filho começar a mudar de comportamento, no momento da escola, ele já não quereria mais ir para a escola, ou se algo estiver incomodando ele, você sentir que algo mudou em seu comportamento, converse com ele. É muito importante que nós venhamos conversar com os nossos filhos. Converse com ele, veja o que está acontecendo. Não tente forçá-lo a falar, mas no tempo dele, permita que ele vá falando, e não leve aquilo como algo, é só um probleminha, vai resolver. Aquilo é tão sério para ele como deixar de pagar uma conta é sério para nós, adultos. Então leve aquilo a sério. Para a criança é muito importante o que ele está vivendo. Então leve aquilo a sério. Ensine o seu filho que ele pode se defender. Ensine a ele que ele pode comunicar à direção, que ele pode comunicar a algum monitor, ao professor. Ensine que ele pode se defender. Não é combater o mal com o mal, porque isso nós não devemos fazer. Isso só gera ainda mais violência, isso só gera mais zoação. Não adianta. Ele pode se defender, sendo que não precisa combater esse mal com o mal. Incentive isso a ele, que ele pode defender-se, ele tem voz, ele pode falar que ele não aceita aquilo, que ele não quer que faça aquilo com ele. Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro de um rapaz que entrou na escola e atirou em várias crianças, e comprovou-se que ele foi uma criança que sofreu demais com bullying, e talvez aquilo estivesse ligado a um trauma, o que aconteceu tivesse ligado a um trauma. Então eu acho que nós precisamos, eu acredito que nós precisamos levar isso muito a sério, principalmente com os nossos filhos. E em alguns casos mais graves, você, pai, mãe, comunique à escola, converse com o diretor. Se necessário, se você está vendo que seu filho já está sofrendo uma grande mudança no comportamento, procure um profissional nessa área e leve sua criança para que mais à frente ele não sofra consequências desse momento. E nós, como igreja,
A igreja, ela tem um papel muito grande de suporte nessa área. A gente não pode permitir que na igreja isso aconteça. Então nós, professores da área infantil, nós precisamos ensinar as nossas crianças que muitas vezes vêm de casa, vêm da escola com certos hábitos, e ensiná-los que isso não deve ser feito, que Papai do Céu não gosta disso, que isso não agrada ao Senhor, que Deus nos fez diferentes uns dos outros, mas as nossas diferenças nos completam. Então, o amiguinho que tem a cor diferente da sua, ele não é menor que você. Ele é igualzinho a você, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, como igreja, vamos também tratar disso de maneira mais próxima e trazer isso para a nossa realidade, porque isso é real. Ok, queridos? Então, eu queria deixar essa mensagem. Preste atenção na sua criança. O bullying não acontece só na infância, muitas vezes no trabalho a gente passa por isso, na faculdade. Então a gente tem que aprender a ter voz, a se defender, não tratando o mal com o mal, mas a se defender, ok? Então que fique essa mensagem, espero ter ajudado de alguma maneira você a ter se atentado a algum comportamento do seu filho, e a você que de repente está passando por isso. Pensa numa coisa, não é o fim do mundo, você vai conseguir superar isso. Te dou toda a força aqui desse lado de cá. Você vai conseguir, como uma pessoa que também passou por isso e sobrevivi, você vai conseguir passar por isso. Fica firme que Deus está contigo, tá bom? Um beijo a todo mundo. Em breve nós estaremos juntos. Tchau, tchau.